A professora Sabashira conhecendo o Atsuyomi Ayanokoji, a Horikita conhecendo o pai do próprio Ayanokoji, o encontro do Ayanokoji e a Hiyori, porque, vocês vão saber logo logo, e a noite com a Ichinose e a celebração e a troca de classe do Ayanokoji. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui no vídeo de hoje dessa parte 3 do volume do 12.5 do segundo ano de Yokozu Jitsuyuko. Cara, finalmente eu trouxe a parte 3, desculpa ela demora porque, velho, realmente dá um trabalhão, e agora eu vou falar basicamente de todo o resto de 4 capítulos e uma SSR, no caso que é o da Horikita, conhecendo o pai do Ayanokoji. E se você gosta de Yokozu, mano, se inscreve no canal, que eu sempre vou estar falando aqui. Em breve eu vou estar trazendo mais uns 2, 3 vídeos dessa obra, até a gente ter finalmente o primeiro volume do terceiro ano, que vai começar em março. Então antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o like e bora logo para o vídeo. Começando pela reunião dos pais, eu não vou enrolar muito aqui, porque essa é uma parte meio simples, digamos assim. Depois que o Ayanokoji viu o horário que ele ia, ter a reunião com o pai dele, junto com a Sabashira, inclusive o Ayanokoji ainda tava duvidando que seu pai ia na reunião, e o Atsuyomi acabou aparecendo, cara, pelo que pareça. E ele e o Ayanokoji entrou dentro da sala para conversar com a Sabashira. E a Sabashira começa a fazer perguntas simples, e o Atsuyomi, atua como um bom pai, perguntando sobre como seu filho anda na escola. E a Sabashira fala que durante esse último ano, na verdade nos últimos 2 anos, o Ayanokoji tem contribuído muito com a sala, tá ligado? Basicamente ele tá entre os 5 melhores ou mais dos melhores alunos da escola. O Ayanokoji subiu demais de rank, tipo, como um aluno muito brabo mesmo. E ele fica bem feliz, que o Ayanokoji fez amigos e, tá se desenvolvendo, evoluindo, melhorando dentro da escola. A coisa que o Ayanokoji consegue pensar é que ele vai concordar tudo que a professora e o pai dele dizer, Tem a pergunta, do pai do Ayanokoji perguntando o que ele vai fazer depois da escola, e ele fala novamente que ele vai pra faculdade onde tá o Manabo e o Nagumo, cara. Parece que o autor quer trabalhar assim, tá ligado? Quer fazer um arco da faculdade. Isso a gente só vai saber no final do terceiro ano. Mas bora prosseguir aqui. Depois de umas perguntas meio, como eu falei, perguntas de pais, sobre escola, tudo mais. Como é o Ayanokoji, a própria escola e suas notas. E o Ayanokoji ainda continua duvidando, sobre o seu pai, do porquê ele tá na escola. Ele não ia simplesmente pagar de bom pai e aparecer só pra poder ver como é que o Ayanokoji estava. Na verdade, ele estava atrás de outra pessoa, e essa pessoa é simplesmente o pai do Koenji, cara. O pai do Koenji é um presidente de uma empresa, pelo que parece, uma empresa bem grande e rica, tá ligado? E o que o pai do Ayanokoji quer é simplesmente fechar acordos com ele. Por isso que ele veio na escola, porque é a única oportunidade que ele tem de conversar com o pai do Koenji, já que ele é um homem robusto, bem fechado e rigoroso, e que não dá muita atenção pros outros. Ele basicamente não tem, tempo livre na sua agenda, já que ele é um cara importante. E o próprio Ayanokoji, quando vê o pai do Koenji, percebe do porquê o Koenji é assim, e de quem ele puxou. E depois do Atsuyomi tentar interromper ele, já que depois do Ayanokoji era a vez do Koenji e seu pai ir na sala conversar com a professora, simplesmente depois de uma troca de conversas, do pai do Koenji perguntando quem é o pai do Ayanokoji, depois ele se explica e tudo mais, e a gente descobre que o Atsuyomi é realmente de uma empresa inimiga, rival da empresa do pai do Koenji. O pai do Koenji não quer nem saber, quer sair logo dali e fazer o que ele tem que fazer, porque, como eu falei, ele é um homem ocupado e ele não dá muita bola pra ninguém não, velho. O Koenji realmente puxou o cara. Inclusive o pai do Koenji coloca seus olhares no Ayanokoji, ele ficou interessado nele, parece algo estranho e diferente vindo dele. Mas que o pai do Koenji continua indo, o Ayanokoji conversa com o seu pai, sobre ter percebido qual era a verdadeira intenção dele. E ele fala que, o que eu acabei de dizer, que o pai do Koenji é um homem importante, que não é tão fácil de encontrá-lo, e é isso. Ele veio para poder ver o Ayanokoji, para saber como é que ele tá, e sobre o pai do Koenji. Depois o Koenji em seguida volta para poder falar com o Ayanokoji sobre a classe, sobre a expulsão da Maizuno mais ou menos, e o Koenji basicamente dá várias farpadas, dizendo que o Ayanokoji é o único que ele não pode manipular e nem vai, que ele sabe das verdadeiras intenções do Ayanokoji, que é trocar de sala. Embora ele não vai se intrometer muito, ele não quer que o Ayanokoji desça a classe da Horikita de novo, já que ele vai entrar para outra classe e obviamente a outra classe será mais fortalecida, porque é o brabo do Ayanokoji. E o Ayanokoji não cai nas suas provocações, ele responde à altura, dizendo coisas que, tá bom, se você tá dizendo e tal. O Ayanokoji tenta negar, só que não adianta. O Koenji inclusive até coloca um espelho na cara do Ayanokoji, pra poder, ele ver as próprias mentiras, o que ele tá tentando mostrar, o que ele não é. O que o Ayanokoji na verdade queria é que o Koenji ajudasse a Horikita, já que ele vai trocar de sala, e que, se o Koenji mirasse no Ayanokoji, isso seria muito bom, já que ele ia ajudar a classe, como eu acabei de falar. Depois da reunião do pai do Koenji, e o Koenji segue normal. Inclusive o pai da Arizo, o diretor Sakayanagi, tava na reunião também desses pais. E o Atsuyomi chega invadindo a reunião, querendo ter uma chance de, fazer negócios
negócios com o pai do Koenji. E o pai do Koenji não quer nem saber. E conta o interesse que quando ele bateu o olho no Enokoji tinha algo diferente. Vocês sabem, né? Porque o Enokoji é diferente e tudo mais. Basicamente, o Atsuyomi e o pai do Koenji acabam formando uma espécie de aposta que os dois filhos vão se enfrentar, basicamente. E que se o Enokoji ganhar, ele vai ter que dar uma chance pro Atsuyomi fechar um acordo com ele. E ter uma reunião só os dois. O pai do Koenji duvida muito que o Kiyotaka Enokoji consiga derrotar seu filho num confronto franco entre classes. E aí sim temos uma aposta feita entre os dois pais, né, pra ver qual filho é melhor. E velho do céu, esperem que o terceiro ano vai ter Koenji contra o Enokoji, cara. Meus amigos. Depois disso a gente tem uma conversa do Enokoji e a Sabashira. A Sabashira percebe que parecia tudo cenação do pai do Enokoji e o Atsuyomi. E, né, depois deles conversarem, o pai do Atsuyomi desce. Aqui eu vou comentar da SS da Horikita, vai ser bem rápido, até porque é bem curto, que a Horikita simplesmente conheceu o pai do Enokoji. Ela tava esperando pelo Enokoji e o Atsuyomi pra poder finalmente conhecer a família do Enokoji. Já que o Enokoji, digamos, é muito misterioso, o nosso protagonista é muito brabo e nem a Horikita e nem ninguém sabe como que ele foi criado, saber quem é os pais do Enokoji. Era essa a curiosidade que ela tinha, de conhecer o sogrão. Brincadeira, velho. Mas pode apostar que isso vai acontecer, hein? A Horikita fica perto da escola lá, arrumada, esperando o Enokoji e o Atsuyomi pra finalmente poder conhecê-los, né? E quem aparece do nada ali é simplesmente o Ryuen, cara. O Ryuen tava se perguntando por que a Horikita tava parada ali. E até se pergunta se ela tava esperando por ele. E a Horikita responde que não, porque ela ia esperar o Ryuen, tá ligado? E velho, o Ryuen tá simplesmente no mesmo lugar que a Horikita, porque ele também quer conhecer os pais do Enokoji. Ambos os dois estão com uma curiosidade gigantesca pra saber quem foi que criou o monstro, tá ligado? Simplesmente o Enokoji. E é assim que o Ryuen chama ele, de monstro, uma máquina, um mutante no caso. E, velho, eles ficam ali esperando a Horikita de braço cruzado e o Ryuen do lado dela também, esperando pro pai do Enokoji. Um homem alto, de terno e sério, conversando no telefone, desce ali do andar. A Horikita e o Ryuen percebem na hora que aquele sim era o pai do Enokoji. Só que quando eles veem eles têm uma impressão errada. O homem tava simplesmente bem sério, posturado e, né, trajado no naipe. Brincadeira. O homem tava simplesmente sério e robusto, né? A gente vê que ele parecia bem rigoroso. A Horikita queria chamar pelo homem, mas ela não consegue. Só que daí ela junta coragem e chama pelo pai do Enokoji. E o Atsuyomi pergunta quem é ela, e ela responde que ela é uma colega de classe do Enokoji, uma amiga pra ele. Fica mais de boa depois dela dizer que ela é amiga do Enokoji. O Atsuyomi pede obrigado a Horikita por ela ser amiga do filho dele. E quando a Horikita ia perguntar outra coisa pro Atsuyomi, o Atsuyomi se vira olhando para o Ryuen e pergunta quem é ele. Ele é amigo do Enokoji também. E ele fala que não, ele não é amigo nem colega, e simplesmente o Ryuen fala que ele é inimigo do Enokoji na frente do pai dele, cara. Que coragem. A Horikita pede pro Ryuen parar de falar essas coisas, essas merda, e o Ryuen fala que simplesmente vai esmagar o filho dele. E de vez o Atsuyomi fica bravo com essas coisas. Inclusive a Horikita continua pedindo pro Ryuen parar com essa merda. E o Atsuyomi fica surpreso. Ele fala, uou, então o Enokoji tá realmente crescendo e ele mostrou um lado pra você que só você sabe. Eita, rapaz. Ou seja, realmente o cara mexeu com o Ryuen. A Horikita finalmente pergunta pro Atsuyomi que tipo de criação o Enokoji tinha. Por que que ele é assim? Ele parece tão diferente e ele não é comum, ele é alguém meio raro e tal. E o Atsuyomi é óbvio que não ia falar que o Enokoji foi criado na Sala Branca e tudo mais. Ele começa a enrolar a Horikita e o Ryuen dizendo que o Enokoji teve muitos privilégios. Ele estudou, teve uma disciplina bem rígida, foi disciplinado bem mais do que qualquer outra criança, então por isso que o Enokoji é do jeito que eles conhecem. Depois dessa resposta, o Atsuyomi fala que ele tá bem ocupado e que ele vai ter que ir embora, e pede obrigado novamente a eles por serem amigos do Enokoji. Depois que o homem se vira e vai embora, é óbvio que a Horikita e o Ryuen não iam engolir isso, que o Atsuyomi poderia estar mentindo, que realmente pode ter outra coisa, mas o Ryuen comenta que eles nunca vão saber, até porque eles não sabem se é verdade essa educação que o Enokoji teve do próprio pai, ou se teve algo a mais, no caso a Sala Branca. Só que o que mal a Horikita sabia é que em breve, no futuro, ela ia encontrar esse homem novamente. Eu tô falando, velho, o Atsuyomi é o sogrão da Horikita, mano, eu já sabia disso. Outro dia seguinte, a Horikita queria se encontrar com o Enokoji no café, né, onde eles sempre se encontram, como sempre. Depois que eles se encontram, o Enokoji fica impressionado, porque a Horikita já sabe que ele terminou com a Kei. Simplesmente todas as garotas, na verdade, já sabem. E é como se fosse uma informação de espião e FBI ou algo assim. Porque, velho, rapidamente elas já sabem, todo mundo já sabe que o Enokoji terminou. E a Horikita fica impressionado, porque quem tomou o pé na bunda foi o Enokoji, sendo que o Enokoji é bem de boa. Ela sei que ela gostava muito e valorizava o Enokoji. Inclusive, ela ficou sabendo isso pela Kushida, cara. Tinha que ser, né? Mó fofoqueira, velho. A Kushida comenta que o Enokoji saiu chorando, até se agarrou no pé da Kei pra poder voltar.
Só que é óbvio que isso era brincadeira da Horikita. A Horikita começa a fazer várias brincadeiras, tipo, mandando umas indiretas pro Onokoji, e o Onokoji só na dela, né, brincando. E daí ela pergunta pro Onokoji se ele está bem, porque simplesmente tudo que acontece cai nos ombros do Onokoji. O Onokoji tem que resolver, e ele teve que expulsar mais Uno, e pra ele não foi tão fácil assim. É o que a Horikita acha, né, que ela não sabe que o Onokoji realmente não tem nada de sentimentos. Ele também teve dedo na expulsão da Sakura, que aconteceu no passado. Se ele realmente está bem, agora ele terminou, a Horikita queria saber como estavam as emoções do Onokoji. O Onokoji fica surpreso com isso, porque a Horikita queria realmente apoiar o Onokoji e que o Onokoji desabafasse com ela, e ela poder ajudar ele também, e ele poder descansar nela. Era isso, ela queria dar um apoio pro Onokoji, pra ela ser o ombro dele. E o Onokoji fala que ele tá tudo bem, que ele realmente teve que fazer isso, e a Horikita fica bem mal com isso. E ela fala que no futuro o Onokoji não vai precisar fazer tudo isso, que ela vai corresponder à altura e que ela não vai, né, meio que depender muito do Onokoji, que ela vai ajudar ele. Inclusive depois o Onokoji fala que é como se fosse uma confissão tudo isso que ela tá falando, e manda uma pergunta que deixa a Horikita bem, mas bem confusa sobre os seus sentimentos, perguntando se a Horikita quer ser a próxima namorada do Onokoji. E velho, realmente isso foi uma brincadeira. Isso incomoda a Horikita de um jeito. Ela fica meio brava e tudo mais. Depois eles chegam no assunto sobre o que a Horikita queria fazer. Eu sei que por causa da expulsão da Maizuno, muita gente ficou mal, porque eles perderam uma colega de classe. Que ainda assim ela queria celebrar com seus amigos, fazer uma celebração pequena. E a escola já deixou e tudo mais, eles só não podem incomodar as outras classes. Então eles vão fazer uma celebração pequena e não vai fazer muito barulho. E o Onokoji fala que é uma boa ideia, se ela acha que isso é muito bom, então ele concordou até fácil, inclusive. E depois deles resolver essa questão sobre como o Onokoji se sente e sobre a celebração que eles vão ter, ele se vira e vai pra um lado da Horikita pro outro. A Horikita no meio do caminho, ela para e começa a pensar sobre o que o Onokoji perguntou a ela, se ela queria ser a próxima namorada dele. E isso incomoda ela de um jeito, sobre os seus sentimentos, porque a Horikita não é desse jeito com ninguém, ela não tem essa intimidade. É poucas pessoas que a Horikita considera um amigo, e no caso seria o Onokoji, que todo mundo é só colegas, e o Onokoji é o mais próximo dela, porque, velho, eles estão juntos desde o começo, foi a primeira pessoa que o Onokoji conheceu na escola, ela se apoia nele, o Onokoji ajuda ela, e, bom, ela se sente bem ao lado dele. Então é natural que eles fizessem esse tipo de brincadeira. Aí os sentimentos dela começam a mudar, o coração da nossa Horikita começa a acelerar, e isso começa a incomodar ela de um jeito. É, velho, realmente a Horikita começa a ter sentimentos mais profundos, sentimentos românticos pelo nosso protagonista. E eu fico bem feliz, porque a Horikita é a minha favorita dessa obra, tá ligado? Junto com o Onokoji. Isso incomoda ela demais. O motivo dela tá se perguntando, tendo um questionamento sobre uma brincadeira que o Onokoji fez. Depois ela começa a perceber que se ela começar a pensar muito, não vai chegar a lugar algum. Isso vai trazer mais confusão pra sua cabeça e seus sentimentos. Então ela resolve parar por ali e ir embora. Depois o Ishizaki queria encontrar o Onokoji, falando que era urgente que eles precisavam se encontrar agora. E eles se encontram em qualquer lugar aleatório, já que o café estava fechado nessa hora. E o Onokoji desce pra poder ir lá ver o que o Ishizaki queria, e no meio do caminho ele simplesmente encontra a Hiyori, cara. Parece que o Ishizaki chamou ela também, pra poder encontrar os dois. No Ishizaki chega, ele já é direto e reto com o Onokoji. O Ishizaki fica tentando convencer o Onokoji de trocar de sala, ele fica muito insistindo, dizendo que o Onokoji é muito brabo e que ele sabe das capacidades do Onokoji. A Hiyori até comenta que isso seria um absurdo. Por que ele ia sair da classe A, que é a classe da Horikita, a classe que está liderando, né, tudo isso, pra poder se juntar a eles, que é a classe B, que isso não faria sentido. E o Ishizaki tenta usar como argumento que o Ryuen está muito bom, que ele tá bem forte, e que logo logo eles podem retomar a classe A, eles podem derrubar a classe da Horikita. E isso não é mentira, afinal a diferença de pontos entre a classe B e a classe A não é nem tão alta assim, então isso realmente pode acontecer e o jogo pode virar. Ele continua insistindo demais pro Onokoji, o Onokoji até diz que não dá, não rola, e fala pro Ishizaki que o Ryuen não ia gostar de nada disso, bem que o Ishizaki ia tá, né, importunando o Onokoji, fazendo ele querer trocar de classe, já que o Ryuen nem gosta do Onokoji. O Ishizaki comenta que o Ryuen e o Onokoji seriam imbatíveis, isso é verdade até certo ponto. O Ryuen e o Onokoji juntos iam poder, né, derrotar qualquer um, ia ser uma dupla bem forte e praticamente imbatível. Ele continua insistindo bastante pro Onokoji e fala que não é só porque o Onokoji é brabão não, e sim porque ele é amigo do Onokoji, ele valoriza muito o Onokoji, ele gosta dele, e quer que ele vá pra classe pra eles, né, continuar mais próximos. Aqui um é de uma classe e outra do outro, eles basicamente são rivais, eles têm que competir, isso é meio paia, porque, né, querendo ou não, eles são amigos fora dessas competição, desses testes.
O Ishizaki continua persistindo, né, querendo que o Enokuji se mude pra classe dele. Ele até usa a Hiyori pra isso. Ele simplesmente pega a mão do Enokuji e coloca em cima da mão da Hiyori e fala que então o Enokuji pode namorar com ela. Assim ele vai poder trocar de classe facilmente e não vai ter nenhum problema. A Hiyori fica meio envergonhada, não conseguindo olhar pra cara do Enokuji. Inclusive é sobre essa ilustração que tá aparecendo aí. E ela vira pro Enokuji e pergunta, né, se o Enokuji não pode trocar de salas, não pode ir pra sala dela. E o Enokuji responde pros dois que não vai dar. Não faria nenhum sentido, afinal, ele tá ajudando a Horikita. Ia ser simplesmente trair a sala dele pra poder ir pra sala dela. Ele pede muitas desculpas e diz que no futuro ele pode se arrepender, mas que ele não vai trocar. A Hiyori solta a mão do Enokuji e dali eles se despedem. Fala que tudo bem e o Ishizaki até desiste, né? Porque ele tava muito persistente, não queria desistir de fazer a cabeça do Enokuji pra ele ir pra sala dele. Cada um volta para o seu quarto. E quem o Enokuji queria encontrar nesse dia era a Ichinose. Inclusive o Enokuji ficou o dia todo esperando que ela mandasse a mensagem pra ele, que ela respondesse ele. Só que ela não fez isso. Na verdade ela ignorou as mensagens do Enokuji. De qualquer jeito tentou, né, chamar a atenção dela, só que ele não conseguiu. De noite começa a chover bem forte. E o Enokuji manda outra mensagem pra ela falando que o dia que eles prometeram se encontrar finalmente chegou. Simplesmente só lê a mensagem. O Enokuji taca o foda-se e sai do dormitório. E já tinha, né, batido o toque de recolher. Os alunos não iam poder sair, principalmente no dormitório das meninas. Mas o Enokuji, meu amigo, o maluco é muito foda. Ele invade o dormitório das meninas e vai até a porta do quarto da Ichinose sem nenhum problema, cara. Literalmente sem nenhum problema. Só que, pô, ia sujar pra ele. Então ele tenta falar com ela. Ele chama, ele bate na porta por ela, bem fraco, né? Pra não chamar muita atenção da galera, porque se pegasse o Enokuji, né, no dormitório feminino ia dar muito ruim. A Ichinose não ia responder, ele até espera um tempo, né? Ele ia esperar um tempinho aí, caso ela não respondesse nem nada, ele ia ter que sair. Porque senão, né, ia dar bem ruim. E a Ichinose fala pra entrar, que a porta estava aberta. O que pensa é que se ela esperava que ele fosse lá, ou se a Ichinose encontrou com outra garota, né, nesse dia. E não foi isso que aconteceu. Em seguida o Enokuji descarta essa possibilidade. A Ichinose pede pro Enokuji trancar a porta do quarto, e ele tranca. E dentro desse quarto tava literalmente tudo escuro. Os pupilos do Enokuji ainda não estavam acostumados com a escuridão. E quando se acostumaram, consegue ver nitidamente a sombra de alguém sentado ali no chão. E era a Ichinose. Ela estava de cabeça baixa, colocando o seu rosto entre os seus joelhos no chão. E o Enokuji chega mais perto dela e tenta até falar com ela. A Ichinose diz ao Enokuji que já passou do toque de recolher e pergunta se ele não está preocupado. O Enokuji responde que é isso que ele deveria dizer. Do porquê ela deixou ele entrar lá dentro. Realmente já tá assumindo a responsabilidade disso também. Já faz um bom tempo que o Enokuji não ouve a voz dela, e isso é um alívio pra ele. Ela parecia mais saudável do que esperava, o que significa que ao menos fisicamente ela está bem. A Ichinose fala pro Enokuji que ele tratou esse dia com importância mais do que ela esperava. Murmurou isso em voz baixa, se referindo à decisão de vir até o quarto dela com esses riscos, que o Enokuji não fez isso por ela. Foi pelo seu próprio ganho. Eu já havia entendido, e o Enokuji responde que é exatamente, que ele não vai hesitar em admitir, ele assentiu e continuou falando, e isso é algo que ele decidiu com um ano atrás, que no dia de hoje, e que isso ia se realizar, a execução da estudante Ichinose Honomiya. Se outra pessoa tivesse ouvido isso, ela certamente ficaria irritada, querendo saber o significado da execução. Porém, ainda é Ichinose. Se pergunta sobre a execução e qual dos dois significados ele está se referindo. Enokuji responde que isso é algo que ela vai descobrir em breve. Ela responde que tudo bem. Ela vai direto ao ponto e diz que cortar todos os laços, nem mesmo seremos mais amigos. É isso que você está dizendo? E ele não nega. Se ambos julgarem isso ser a melhor forma, então será necessário. Não seria problema se ela rejeitasse isso agora, dizendo que não queria que fossem mais amigos. Se era o pior cenário para ela, então ela iria se arrepender do pobre julgamento. Mas a falar é puramente cruel. Depois o Enokuji comenta sobre sobre ela ser a líder da classe, porque ela parou de ir, ela não tá indo. A Ichinose fica bem magoada e fala pro Enokuji que ele foi muito cruel, que desde o início ele tá usando ela, ele manipula todo mundo, inclusive ela. O que está acontecendo está de acordo à vontade do Enokuji, tudo desde o começo. Inclusive ele não sente nada, é o que ele quer, fazer manipulação é com o Enokuji mesmo. E o Enokuji fala que, pô, a classe dela ainda pode se erguer. E de imediato ela não acredita muito nisso, a classe dela ainda pode se recuperar. Inclusive ela se culpa por eles ter perdido, no caso a Ichinose. Ou sugestão para dar. O Enokuji vai virar líder da turma da Ichinose. A condição é o seguinte: o Enokuji virar líder da classe da Ichinose, a Ichinose ia ter que ser retirada da escola, essa era a condição. Depois ela fica meio confuso com isso, sobre o Enokuji ter feito tudo isso e ainda querer ajudar a classe dela, e ainda mais
mais sendo líder. No começo ela não vê problema nisso, até que o Enokuji fala que ele não vai conseguir salvar todos os alunos, e para levar a classe da Ichinose até a classe A, alguns sacrifícios teriam que ser feitos, porque ia ser difícil carregar um monte de gente que não tem habilidade nenhuma. E ela volte, né, ser a líder que eles queriam. E o Enokuji fala que não é bem assim, que ela pode fazer do jeito dela. A Ichinose fala que isso não é verdade, que ela se levanta, segurando a mão do Enokuji e negando imediatamente que durante todo o tempo que ela se trancou ali, ela tentou odiar o Enokuji. E ela tentou, mas ela não conseguiu. Mesmo sabendo que isso é estupidez, ela não conseguiu mudar os seus sentimentos pelo Enokuji. E não importa o quão cruel fossem as palavras que ele disse pra ela naquele dia, ainda não mudaram. O perfume da Ichinose começa a flutuar no ar. Esse cheiro vinha dela, que ela se entrocou ali por muito tempo. Na escuridão, o Enokuji notou com o brilho dos seus cabelos. Talvez ele tenha cometido um erro. Ele acreditou que tudo que ocorreu hoje foi orquestrado por ele e o rumo de acordo com seus planos. Mas na verdade, foi a Ichinose que usou o Enokuji nesse dia. O Enokuji pergunta se ela sabia que ele viria ali hoje, e ela responde que sim, que ela sabia que ele ia vir ver ela de qualquer jeito, e que ele não consegue suprimir esse desejo. A Ichinose tinha certeza que ele viria, independente do quão tarde fosse. A conversa por meio de mensagem que não deixava suas emoções transparecerem, a porta destrancada, o quarto arrumado e a prensa cuidada como antecipação para receber uma visita. Tudo armado desde o começo, e ela antecipou. Mesmo com poucos detalhes, ela teve a intuição certa. Ichinose comenta que já passou da hora do toque de recolher, e que se ele sair do quarto agora, alguém pode ver ele. Se isso acontecer, os planos podem ser interrompidos. O Enokuji responde que isso é verdade. A Ichinose pergunta para o Enokuji que então ele vai ter que ser o cúmplice dela. Ela excedeu os limites da imaginação. Não é uma, mas 2 vezes. Essa garota é realmente impressionante. O Enokuji pergunta como ela planeja que se torne um cúmplice. Ela responde que ela não vai permitir que mais segredos necessários entre eles, o Enokuji e ela, que ela não vai citar nenhum. A Ichinose agarra a mão do Enokuji, não disse nada, mas puxou com força. Quando ele tentou se estabilizar, ela pressionou com força contra o seu peito e dizendo para ele sentar na cama, basicamente. Ele se sentou na cama e que isso era a vontade dela. A Ichinose estava de pé na frente dele, olhando para ele de cima. E a Ichinose fala que acha que ela entende melhor agora sobre a Kara Oizawa. Ela sussurrou isso no ouvido dele. O Enokuji pergunta o que ele quis dizer. Ela teve contato com a escuridão do Enokuji. Ela foi salva e então jogada no inferno novamente. E que o Enokuji achou que era isso que a Kara Oizawa precisava. E ele responde que talvez. Ela continua dizendo que isso é muito unitário, não é? Mesmo que isso salve, ele não pode simplesmente lisonjear e dizer que isso é a coisa certa a se fazer. O Enokuji machuca, destrói e então conserta do jeito que bem entende. A Ichinose não sabe que ele terminou com a Kara Oizawa, no entanto, ela percebeu pelo caminho que o Enokuji tinha tomado. Ele iria se separar dela propositalmente. A Ichinose diz que ela é igual, não é? A Kara Oizawa. Não, a todos os outros alunos. Todos os alunos estão dançando na palma da mão do Enokuji. Os olhos dela são lindos, claros, mas carregavam uma certa escuridão, força, fragilidade e principalmente uma afiada percepção. Olhos que mostram várias mudanças. Eles brilham ainda mais agora. Era como uma cor que superava qualquer cálculo e era difícil de distinguir. Quando o Enokuji ia falar com ela, ela segurou seus ombros e colocou o seu peso sobre ele, empurrando ele para trás. E ela diz que da mesma forma que ele usou ela, ela irá usar o Enokuji. E que ela tem esse direito, concorda? E o Enokuji fala que ele não tem o direito de negar. Ichinose continua dizendo que ela não consegue suprimir o que ela sente e que ela não consegue esquecê-lo. A verdade é que ela estava morrendo de vontade de ver ele, mais do que os colegas e mais do que a família dela. Ela só consegue pensar no Enokuji, mas não é assim, não é? O Enokuji não sente nada. Olhando para ele, ele só se importa com ele mesmo. A Ichinose sorri vendo através dos verdadeiros sentimentos do Enokuji. Ela diz que está tudo bem, mas ela nunca vai perdoar. Assim como o Enokuji resolveu gravar a presença dele de forma tão profunda no coração dela, ela vai gravar uma presença bem forte no dele. A Ichinose colocou a mão na cama que rangeu levemente. Ela agarra as mãos e se move consigo sentindo os batimentos através disso, e então completando a aceleração. Ficou claro que ela estava em um estado de uma tensão do lado de fora da janela. A chuva batia no vidro com força. E ela pergunta pro Enokuji se ele está fazendo algo terrível com a Kara Oizawa. E se ela descobrir isso, está tão encrencado. E temos essa ilustração de Ichinose que, meu amigo, teve o que falar, viu? Vocês já estão ligados. Quem viu os vazamentos sabe, né? Enfim, e vocês já vão ver o que vai acontecer. O Enokuji comenta que ele lamenta, mas ele terminou com a Kara Oizawa antes de vir ali. E que ia visitar o quarto de uma menina à noite. Então ele fez o gerenciamento de discos. No entanto, originalmente, isso foi feito considerando a possibilidade dela tentar usar isso contra ele. E ela pergunta se é mesmo.
Como passou dias sem sair do quarto dela, ela acabou não sabendo do término deles. E não é de se admirar, esse evento não ocorreu na mesma semana, ou ontem. O Enokoji jura dizendo que então, mesmo que ela faça isso, não vai ter utilidade nenhuma como material de chantagem. O campo de visão estava completamente ocupado pela figura dela. Todo o ambiente estava em volta de escuridão. Sussurrou no ouvido do Enokoji, perguntando que quem quer usar isso como chantagem a ele. As bochechas dela ficaram coradas, mas ela não mudou sua atitude agressiva. Ela beijou o Enokoji e fazer isso um pouco com força, ela acabou causando uma pequena colisão entre os dentes dele. Meu Deus, velho. A Ichinose pareceu um pouco assustada. Ela pede desculpa para o Enokoji, dizendo que ela é bem desajeitada e esse foi o primeiro beijo dela. Então ela novamente pressiona os lábios, dessa vez lentamente e com cuidado. Ela pergunta pro Enokoji se está fazendo certo, ele responde que sim, e ela comenta que ele não vai conseguir fugir. E o Enokoji continua dizendo que isso não é uma opção, seria arriscado fugir agora. A Ichinose já declarou de maneira não verbal que não vai deixar ele escapar. O Enokoji pensa que poderia acabar com uma briga no pior dos casos, uma situação sem saída para um garoto que se encontra em um dos andares proibidos das garotas no meio da noite. São que dá para resolver na base do diálogo. Então essa determinação da Ichinose, se foi esse o caso, teria que recompensá-la por isso. O Enokoji coloca as mãos nas roupas dela e ia começar a tirá-la. Ela hesitou e seu corpo ficou tenso por um momento, mas logo relaxou e tirou a blusa. Pode-se dizer que isso está além do domínio da razão, e ele foi capturado. No momento que ele colocou os pés nesse quarto, a rota dele de fuga foi destruída. No entanto, ao mesmo tempo, ele se sentiu atraído por esse charme estranho que emanava dela. Achou que já tinha aprendido tudo o que precisava saber com Karuizawa, mas isso pode ter sido apenas o começo. Apenas os dois nesse quarto. A noite continua a avançar em suas canvas escuras. A chuva segue caindo, se fazendo presente pelo som das gotas batendo na janela. Isso não é uma cerimônia para eles se tornarem amantes. Se fosse, não teria valor desde o princípio. É uma necessidade mútua, um contato absoluto, e com isso eles se conectaram de maneira profunda por esse contato. Então eles se devoraram, né, fazendo um tchaco-tchaco na butiaca um ou outro até o fim. No seguinte, a Ichinose se encontra com os amigos dela no café, eles ficam bem impressionados e eles nem sabiam que ela ia lá. O Kanzaki e todos os outros ficam bem impressionados com isso. A Ichinose fala que ela vai voltar pra sala, eles ficam preocupados com ela, ela diz que tá tudo bem. E, velho, ela tá mais feliz do que o normal, na verdade já tá energética. É, bicho, depois de ter dormido com o T-Rex, é óbvio que ela ia tá assim, né? Enfim, ela comenta que a classe dela vai melhorar. Eles vão ter uma chance de se formar na classe A. Eles ficam meio em dúvida sobre isso, e a Ichinose dá um tempo pra eles, né, pra eles esperar até o final da primavera. Ela até fala que se não acontecer nada até o final da primavera, eles podem escolher outro líder de classe, que ela vai desistir disso, embora ela seja mais capaz. E se declara ali, basicamente, dizendo pra todos os seus amigos e para o Kanzaki e pra todo mundo ali, que ela é apaixonada pelo Enokoji, que ela ama ele e, né, se tiver oportunidade vai ficar com ele. Meninas, né, a Himeko, não lembro como fala o nome dela, ela percebe que o Enokoji e a Ichinose tiveram algo mais profundo, se é que dá pra me dizer, que eles tiveram algum lance no outro dia seguinte. E a galera aí dá mais foco pra Enokoji, porque a Ichinose comenta que o Enokoji derrotou ela, e ele é alguém fora do normal, porque o próprio Kanzaki diz que o Enokoji é um inimigo formidável, e tá muito à frente de muita gente da escola. A próxima segunda-feira dava início ao novo semestre, o último ano letivo para alguns alunos da escola. A Horikita e o Enokoji foram os primeiros a chegar na sala de aula, que será utilizada pela nova classe 2B. O resto da turma começou a chegar e se reunir, a um total de 39 carteiras na sala. Um ajuste feito devido à expulsão do Yagami. Eles foram autorizados a utilizar essa sala por 1 hora, com condições de não causar tumulto ou deixar lixo para trás. Todos haviam sido avisados por trazer suas próprias bebidas, mas Sudo parece ter pego emprestado uma garrafa térmica, o Enter Jung do clube de basquete, como uma bebida grátis, e contém um chá. Além disso, algumas meninas trouxeram suas chaleiras e estavam preparando o chocolate quente e chá gelado como um gesto de boa vontade. O Enokoji fez contato visual com o Satou, elas não se aproximaram do Enokoji. Ele acha que elas não querem estragar a festa da vitória. No entanto, o Enokoji acha que o relacionamento deu um grande passo para trás em relação ao que era antes. Isso enquanto ela se preocupa com a amiga dela e mostra os seus sentimentos que estão conectados. Isso é algo muito bom. Além disso, algum dos colegas parece estar preocupado com o Enokoji, desde a cerimônia da entrada até agora. O Enokoji nunca tinha notado essa sensação estranha. Essas são as pessoas que tiveram um vislumbre das habilidades dele. Realmente, o horário programado passou e no final total foram 35 pessoas se reuniram. A Karuizawa e o Koenji não apareceram. A celebração da vitória começou sem todos os integrantes da classe estiveram ali. A Horikita comenta que parece que a Karuizawa não vai vir. A Horikita suspeita que se fosse a Karuizawa quem tivesse tomado a decisão de terminar, ela estaria ali agora sem nenhuma preocupação. A Horikita deve ter notado que a Satou e as outras estavam olhando para o Enokoji de maneira fria. O Enokoji pergunta que talvez ela simplesmente tivesse outros planos ou esteja se sentindo mal. E a Horikita responde que entende.
O Yosuke, que estava preocupado com ele, se aproximou deles, provavelmente porque ouviu o nome da Karuizawa. O Hirata pergunta se eles têm um momento, e é sobre Karuizawa, e ele ouviu a história. A Horikita se afastou silenciosamente, mostrando sua postura, de que não se interferia na conversa dos dois. O Koji pede desculpa por causar problemas, e ele responde que ele não precisa se desculpar, que é uma pena que os dois tenham terminado, mas não há nada a se fazer, e que ele não está em posição de julgar. A Horikita também estava ouvindo o Yosuke agir de forma como alguém que tivesse terminado com a Kei no passado. E a Horikita pergunta se tem notícias dela. Responde que parece que a Sato a convidou, mas não deu certo. Que ele não sabe o que pode fazer por ela no futuro, mas ele tem intenção de dar uma mão caso ela precise de ajuda. Só que a Karuizawa, ele vai cuidar de todos os colegas para que eles possam sempre seguir em frente sem medo, eles não se preocuparem. Mesmo ignorando o incidente da Karuizawa, o Enokoji não tem dúvida que o Yosuke guarda certo rancor contra ele. Pelas suas palavras está claro que ele não está satisfeito com a decisão dele de expulsar mais Uno, mas ele sabe que não pode reclamar disso abertamente. Por conta disso, que ele se mostra determinado a proteger a classe. Mas que foi para nos preocupar, essa declaração inclui a própria condição dele. O Yosuke fala que se algum dia o Enokoji precisar, pode falar com ele. Responde que a Horikita disse algo semelhante e pede obrigado ao Hirata. Logo em seguida, o Hirata se despede dali para poder falar com outros. Embora não tenha sido o mesmo de sempre, ele mostrou um sorriso típico e se dirigiu aos colegas. Ele também entende que a escolha que ele fez foi a certa. Horikita comenta que ele entende que o que o Enokoji escolheu foi a decisão certa. Não há necessidade de se forçar para pensar nisso como certo. No entanto, o mundo não gira em torno de palavras bonitas. Crescer e entender as coisas leva tempo, e deixe que ele se reflita por si mesmo. Desde que se esforce e lute para alcançar as respostas almeja. E ela comenta que o Enokoji é muito forte. Se você não se importa com críticas, então os elogios também não te afetam. O Enokoji comenta que ele não precisa que os outros reconheçam as realizações dele. Ele mesmo se conhece melhor que ninguém e entende perfeitamente as condições dele. Rita responde que sim, e que ela é muito grata ao Enokoji. E então ela diz o mesmo. O Enokoji pergunta que mesmo que ele tenha expulsado a mais Uno, não conseguimos vencer o exame de outra forma. No fim, não é um problema seu, e que é dela, no caso a Horikita, e que ela precisa aprimorar mais, ela precisa se tornar alguém capaz de tomar decisões difíceis, que ela precisa adquirir a habilidade de vencer sem precisar fazer sacrifícios. Depois de responder, Horikita deu um sorriso levemente amargo, e que ela responde que é o que ela quer, que ela nunca conseguiu. O Enokoji responde que isso é verdade, embora o tempo tenha passado, é apenas uma fração da duração de uma vida. Ainda não há tempo o suficiente para desenvolver a sua capacidade. A Horikita respondeu que sim, que ela subiu o pódio enquanto seus colegas a chamavam. A celebração da vitória começou e estava quase na hora de terminar. O Enokoji observou a emoção final no fundo da sala de aula, em uma curta distração. O Enokoji se aproxima e entrega um copo cheio de chocolate quente, e a Horikita responde obrigado. O Enokoji se juntou ao lado dela enquanto observava os colegas de classe, todos animados falando sobre suas metas para o próximo ano, e então chegou a vez do Ikki. O Sudou provavelmente pensando que ele estava tentando remoer o assunto e tentou pará-lo, mas Ikki balançou a cabeça e negou e continuou falando que não é isso, e aconteceu do nada, quer dizer, não é como se há mais Uno, mas pode acontecer com qualquer um de nós, e ele percebeu que não é legal só viver os dias dele, e que é bem importante estar preparado para qualquer coisa. O Yukimura respondeu concordando com o Ikki, que nunca vai parar de pensar no futuro dele, nenhuma vez. Depois de toda a confusão sobre a expulsão, no final, o que resta é preparar e enfrentar o que está por vir. Mesmo que amanhã seja incerto, é importante ter uma vida clara ao longo prazo. Ele parecia ter entendido a importância disso, se tornar alguém capaz de lidar com as próprias naturalidades de forma madura, mas não é algo simples. Mas se você percebeu isso, você também consegue. Para ele não se esquecer, o Yukimura aconselhou como um professor. Depois disso, os alunos se revezaram e aproximando o pódio e falaram. Assim como o Ikki, muitos outros estão crescendo aos poucos. Isso mesmo, são os mundos de diferença que comparamos quando entramos na escola. Qual é o seu objetivo? Ele responde que bem, ele sente que poderia pensar mais profundamente, então decidiu falar de maneira natural. O Enokoji responde que ele acredita nos seus colegas de classe e que ele acha que se fizer isso, ele tem certeza que todos eles serão capazes de se formar como classe A, uma pequena declaração de determinação, e essa é uma afirmação que sem dúvidas que vai assombrar no futuro, mas ainda assim a Horikita queria que o Enokoji escutasse isso, e então não tinha jeito. E ela responde que esse é um bom objetivo. A Horikita pergunta qual é o objetivo dele, e ele responde que não vai contar isso hoje a ela. E satisfeita por ser a única a revelar algo, no caso ela quer reconhecimento do Enokoji, ela quer melhorar as habilidades dela, ela quer ajudar a classe, ser, tipo, realmente a líder, e o Enokoji tem que ver ela, e ela fica muito insatisfeita, né, por ser a única a comentar sobre isso, e ela se aproximou do Enokoji. Quando ela se aproximou demais do seu rosto, ela sentiu um pouco constrangida e se afastou um pouco, e diz que tá tudo bem, que então ele pode contar depois.
Esse depois, rapaz, ela olhou para a janela para evitar o olhar presunçoso. Há muitas coisas que ela não gosta nele, mas a sua presença é reconfortante. Ela não pode negar que ele tem sido o apoio dela todo esse tempo. E temos essa ilustração dos dois lado a lado conversando. E meu amigo, é o melhor casal, não tem como. Cansar olhando a paisagem lá fora por um tempo, ela percebeu que tinha outro objetivo em mente. Quando ela comenta que falta mais um ano, e nesse período ela quer se tornar uma pessoa que o Enokoji reconheça. Ela fala isso naturalmente, e que ela não vai pedir a ajuda do Enokoji com tudo. Então ela quer que o Enokoji fique ao lado dela, observando e cuidando dela sempre. E por um instante ela sente um leve calor nas bochechas dela. Ela se virou para olhar para o Enokoji que estava ao seu lado. Mas o Enokoji que estava lá há poucos momentos havia desaparecido. E ela chama pelo nome do Enokoji. Não importa para onde ela olha na classe, não o vê a lugar nenhum. Ela se pergunta se ele foi no banheiro. Normalmente isso é exatamente o que ela pensa. E ainda assim, de alguma forma estranha, ela sentiu uma sensação solitária e dolorosa. E mesmo após ao fim da celebração, o Enokoji Kiyotaka não retornou mais para aquela sala. Temos essa ilustração aí da Horikita sozinha, né? E o Enokoji já tendo desaparecido dali. Após a cerimônia de abertura, os professores se reuniram na sala dos professores para uma breve reunião. E daqui a pouco eles irão para a sala de aula onde os alunos estavam esperando. A Hoshinomiya chamou a Sabashira pela primeira vez desde que se encontraram no quarto do Majima durante as férias de primavera. Ela deixou a sala antes dos outros professores. A Sabashira fala que certo, que ela pode caminhar juntas até as salas. A Sabashira rapidamente pegou o tablet e seguiu atrás dela. A Hoshinomiya perguntou para a Sabashira se ela provavelmente está curiosa sobre o que ela fará a partir de agora. E a Sabashira fala que é claro, que ela pergunta se ela pode dizer o que ela está pensando. E ela fala que claro, e que ela não vai mudar. Não vai deixar a Sabashira se formar como classe A. O Enokoji é mais do que apenas um estudante. Talvez ele tenha uma solução. Que ela tinha uma pequena esperança, mas ainda era um sonho impossível. Claro, não é possível. Este não é um problema entre alunos, mas sim entre professores. E é isso que ela pensa. A Sabashira pergunta para Hoshinomiya se então ela vai trapacear. Ela fala que ao certo, ela mencionou isso antes. Mas para esclarecer uma coisa para ela, a Sabashira está preparada se for seu caso. Ela tomará iniciativa de relatar à escola, nada a impedir que isso aconteça. A Hoshinomiya fala que não e que ela vai retirar o que ela disse sobre usar meios antiéticos para impedir a sua classe de se formar como classe A. Contrariando as expectativas da Hoshinomiya, falou como se tivesse mudado de ideia. A Sabashira fica sem entender, perguntando se isso é verdade, que se ela não está mentindo só porque está na frente dela, não é? Hoshinomiya acha natural da Sabashira duvidar dela. Hoshinomiya diz que é uma promessa na frente da Sabashira. Ao ouvir isso, ao invés de se sentir aliviada, pergunta para Hoshinomiya se isso significa que ela vai forçar a fazer algo em troca. De forma alguma, a Sai apenas trata todos da sua classe com seriedade, como sempre fez, e que ela não vai pedir nenhuma condição a ele. Hoshinomiya pergunta se a Sabashira quer saber como e por que ela mudou. A Sabashira acena profundamente em resposta a essa pergunta natural. A Hoshinomiya comenta que o Enokoji persuadiu ela, e então ela ficou convencida e aceitou a situação. E a Sabashira começa a se perguntar como assim o Enokoji, e se isso é sério. Ela responde que é verdade, ele é um aluno incrível, ele não apenas influencia facilmente o resultado da classe, mas até o ponto de manipular os sentimentos e ressentimentos. Ele é como um coringa. Anteriormente, a Hoshinomiya já havia comparado o Enokoji a um coringa. À medida que a conversa cheia de surpresa ocorria, um leve pensamento passou pela cabeça dela. E a Hoshinomiya pergunta se a Sabashira está curiosa para saber como ele persuadiu ela. Ela responde que sim, e que honestamente ainda não consegue acreditar. E a Hoshinomiya responde que isso é verdade, mas está tudo bem. Ela responde que logo ela vai perceber que isso é verdade. Logo as duas chegam ao topo da escadaria e entram no corredor onde ficavam as salas de aula do terceiro ano. Hoshinomiya responde que Mas assobia o último degrau e virá à esquina, um corredor aberto em seu campo de visão. Com isso, Hoshinomiya se virou para ela com um sorriso mais malicioso que conseguiu produzir e diz que ela não vai ter mais o seu coringa. Sabashira ficou confusa com a afirmação de que não entende. Hoshinomiya responde que sim, e se o seu coringa mudasse de mão, mudaria drasticamente a situação, não acha? Isso afetaria suas chances de vencer, certo? Então vamos competir de maneira justa nesse último ano letivo, ok? Dizendo isso, Hoshinomiya colocou a mão na porta da classe D do terceiro ano e pergunta para Sabashira por que ela não se apressa e vai dar uma olhada na classe dela. A Sabashira pergunta o que a Hoshinomiya está pensando. Ela está confusa, mas logo depois disso, um pensamento alarmante passou pela sua cabeça. A Hoshinomiya dá uma risada e diz que está ansiosa para ver a cara dela. Dito isso, Hoshinomiya entrou na sala de aula e fechou a porta. Isso não pode ser verdade. Embora seu pensamento estivesse repleto de possibilidades inferiores a 1%, a Sabashira resistiu à vontade de correr e chegou à sala de aula. A classe escrita terceiro ano, classe A, havia sonhado. Um membro da staff vinha correndo em sua direção nervoso, chamando pela Sabashira. Ele diz que acabaram de confirmar a transferência de classe de um dos alunos delas. Depois disso, o funcionário continuou a explicar, mas nada do que ele disse chegou a Sabashira. O diretor da classe foi parado por um membro da staff pouco antes de entrar na sua sala de aula. Estão olhando para ele parado ao lado do funcionário com uma expressão surpresa ao saber da situação. Assim que terminaram a conversa, os dois entraram na sala de aula. A cerimônia de abertura já
já acabou, agora a primeira aula irá começar. Os alunos estavam tendo dificuldade em esperar uma visão diferente, os alunos sorriam de maneira nervosa, quase amarga. Outros alunos avaliaram com uma expressão severa no rosto. Uns sorriam para o Ayano Koji desejando boas-vindas. A sala de aula tem um sentimento um tanto novo e diferente. Embora alguns olhassem de forma estranha, nenhum deles parecia surpreso, porque haviam sido avisados com antecedência que apareceria nesse horário. Apenas o orientador da classe, que não tinha recebido informações da situação, não aceitava como realidade. Ver as palavras do Ayano Koji, ele fala que a cerimônia de abertura acabou e que ele lamenta de ter tomado o tempo de todos. Mas ele, o Ayano Koji Kiyotaka, se transferiu para essa turma usando 20 milhões de pontos privados, e ele sabe que ele não pode substituir a Sakayanagi. Deixou a escola de maneira voluntária, mas os seus colegas ainda têm vontade de lutar, e ele está confiante que pode ajudá-los a reverter essa situação. Os pontos privados que o Hashimoto economizou para uma transferência, e para cobrir os pontos que faltavam, todos dessa classe concordaram em contribuir igualmente para chegar à soma de 20 milhões. O resultado, a transferência para essa turma foi concretizado, uma classe cheia de alunos alarmantes capacitados, que tem certeza que eles farão um ótimo trabalho em várias situações. 4 turmas do terceiro ano irão competir pela classe A de forma como ele havia idealizado, mesmo que não fosse o cenário inicial que ele havia planejado. Mesmo assim, o último ano de liberdade se inicia nessa nova classe, acabando assim o volume 12.5, o último volume do segundo ano de classe 1 of the Elite ou Yokuzu Jitsuyuko. Meus amigos, que volume, velho. Mano, eu não vou comentar tudo nele aqui, vou deixar para num próximo vídeo, porque eu quero muito comentar com vocês sobre o futuro da obra, o que vai acontecer. Então se liga aí que vai ter logo mais um vídeo de classe 1 of the Elite. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do resumo, eu dei o meu máximo. Tem uma coisa ou outra aqui que eu possa ter errado, e o vídeo pode ter um erro aqui, outro erro ali, porque, velho, é meio complicado. Mas espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da review. Vai ter muito mais vídeos de Yokuzu aqui, né, dos próximos volumes do terceiro ano, teorias sobre o anime, e também vou fazer um resumo em breve do que vai acontecer na 4ª temporada. Fiquem por dentro de mais novidades, e é isso, eu amo demais essa obra, eu sei que você também viu esse vídeo, também ama, e nos vemos no próximo, e fui!